Pronto, então podemos começar. Boa tarde, todo mundo. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Finalmente a gente consegue, no Gleam, concretizar essa ideia que a gente já tinha há um tempo, de ter, para além dos nossos encontros anuais, outros encontros ao longo do ano para conversas, sim, até mais serenas, né? Mais tranquilas, como uma conversa de uma quarta-feira à tarde de hoje. A ideia para o primeiro Gleam Convida foi do Enrico, que é bolsista do Gleam. Não sei se todo mundo sabe o que é o Gleam. É o grupo de pesquisa Língua, Identidade e Memória aos Italianos no Brasil. Tem aqui várias pessoas que fazem parte do grupo: o Rafael, a Luísa, o Célio, acho que agora eu não estou vendo mais outras pessoas. E o grupo já existe há um bom tempo, assim, os primeiros passos foram dados já em 2013 com a professora Diliola. Depois a professora Diliola resolveu sair, a gente continuou e temos sempre atividades, né? A gente grava entrevista, a gente faz várias coisas no grupo. Então, é com muito prazer que a gente recebe hoje a professora Karine Marielle Rocha da Cunha, que é professora da Universidade Federal do Paraná, da UFPR, mas é também professora do nosso programa de pós-graduação aqui da USP, o programa de pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura Italianas. A Karine, como eu estava dizendo, foi convidada não por mim desta vez, embora eu conheça a Karine há muito tempo, como eu estava dizendo antes, mas pelo Enrico, que conheceu ela em outro projeto e que, ouvindo falar do livro sobre o Talhar em Colombo, que a Karine, com o Diego Gabardo e com mais outros pesquisadores publicaram, achou que seria um tema muito interessante para a gente iniciar a nossa série de O Gleam Convida. Então, estamos muito felizes com essa, né, agradecemos a Karine por ter aceito o convite, estamos muito felizes de poder começar com essa experiência. E a ideia é que a Karine, talvez com a ajuda do Diego, faça uma apresentação da pesquisa que eles fizeram, do livro que foi publicado e de como foi essa iniciativa e essa pesquisa deles, para que depois haja um tempo para debate. Então, se vocês ao longo da apresentação tiverem perguntas, anotem que ao final haverá um tempo para a gente poder conversar um pouquinho e entender melhor algumas coisas. Eu acho que como apresentação Perfeito. era isso. A gente, né, se depois vocês quiserem saber outras coisas, podem perguntar ao final. E eu deixo agora a palavra com a Karine, agradecendo de novo dela estar aqui com a gente. Obrigada, viu, Karine? Pronto. Tá, então estou aqui, obrigada pelo convite, né, do Henrico, como a Elisabetta falou, eu conheci o Henrico também em uma outra situação, por causa de um outro evento, e das minhas outras partes de pesquisa, né, da parte do léxico, e aí ele começou a perguntar do italiano e ele tinha que me perguntar das outras coisas. Eu falei, tá bom, mas e o resto? Ele, não, mas vamos ver isso. E, Elizabeth, você falou que ele mandou um textão, né, explicando quem era, ele também mandou para mim, falando quem era você, que era o Glyn e tudo. Então, que ótimo, já vamos saber de tudo. E então, como vocês, né, conversando inicialmente com o Henrique, com o Henrico, que ele falou: você podia falar do que você quiser de lá, do Talian em Colombo, né? E depois, conversando com você, Elizabeth, você falou que a gente podia utilizar essa parte do livro aqui. Eu pensei que antes, para poder chegar no livro, né, eu tinha que começar contando um pouquinho para vocês como que começou o meu interesse, né, como que eu descobri o Talian e também como que eu me aproximei um pouco da dialetologia italiana. E isso aconteceu, né, quando eu fiz a graduação, a gente não estudava, não se falava de dialetos, né, se falava só de italiano, e então eu fui aprender que existiam outras línguas na Itália depois que eu fui para a Itália, e, mas nunca tinha estudado formalmente. E em 2017 eu fiz um curso de dialetologia e etnografia
no Centro de Dialetologia e Etnografia de Bellinzona, que eles fazem, organizam esses cursos de verão há mais de 30 anos, e eu tive a oportunidade de participar naquele período ali, e aí que as coisas começaram a abrir para mim e comecei a me interessar pelas outras línguas da Itália. Eu falo das outras línguas da Itália porque aí depois que eu entro no italiano. E quando eu vim, em outubro de 2017, aconteceu a BPI, e aí eu vim para o Congresso, que em 2017 eu estava em afastamento, e a Luciana, que trabalha comigo lá em Baltazar, falou que tinha conhecido um pessoal que queria começar a estudar o italiano e aproximar da universidade, e eu não sabia o que era o italiano também, e a gente acabou se conhecendo, né? Então eu digo que as minhas pesquisas agora foram presentes da Luciana, porque ela que me apresentou, porque o pessoal queria criar na época um dicionário. E como eu trabalho com léxico, a Luciana falou: acho que você pode ajudar. Aí a Luciana me apresentou o Diego e a Mara, né, que é a mulher do Diego, e eu fui conhecendo aos poucos todos os outros componentes de Colombo, né? E eu digo que tudo que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é um trabalho que ninguém poderia fazer sozinho. E ele é possível graças a essa união e a efetiva participação que a comunidade de Colombo tem e quer ter sempre, né? Que quer manter viva as suas memórias, a sua identidade e a sua língua. E aí depois, em 2018, aconteceu a criação do CEVEP com com esse grupo que a gente se conheceu, né? A Luciana estava presente também, que hoje em dia chama SESTA. Em 19, aqui na universidade, a gente abriu um projeto de extensão que envolvia o pessoal de Colombo, e a gente chega em 2020 com a pandemia, né? E aí as coisas param um pouco. E em 2020, como a gente estava todo mundo trancadinho dentro de casa, surgiu a possibilidade de escrever um artigo para essa revista X, né? Que foi esse artigo aqui. Talian, língua negada e reconhecida pelos descendentes vênetos de Curitiba e região metropolitana. E vocês vejam aqui que nessa parte do, né, conhecida e reconhecida, né, foi uma questão nossa, minha e do Diego, que a gente ficou vendo como que vamos tratar essa língua, como que a gente vai chamar, né? Então, até então, no título, né, vocês percebam que tem italiano e tem descendentes vênetos e Curitiba e região metropolitana. Ainda não estávamos concentrados em Colombo. E aqui foi interessante porque eu acho que foi quando realmente a gente começou a trazer o italiano para dentro da academia e fazer essa primeira reflexão sobre o que essa língua de imigração tinha sofrido durante a repressão Vargas, né? E quais eram as consequências. E é interessante que no artigo a gente coloca relatos da Maristela, né, foi identificada no artigo, como ela via a língua, né, como ela falava a língua e como ela percebia a reação das pessoas em relação a ela quando ela falava. E então é uma parte bem tocante quando ela dá esse relato, né, em relação assim a ser julgada por ter um sotaque forte, por não falar igual as outras pessoas falavam, né? E a Maristela, ela aprendeu o português na escola. Então, ela é falante, e o italiano ela aprendeu dentro de casa. Então, esse foi o nosso marco de 2020. Depois, em 2020 ainda, na época da pandemia, né, foi criado o canal do YouTube. Esse canal, quem sempre moveu, registrou tudo nele, foi o Diego e a Fran, né, e depois vocês podem entrar para fuçar lá, tem bastante coisa. E aqui tem uma página que eu fiz o recorte para vocês. Esse menininho aqui, talvez a gente possa falar dele depois, que fazia os nossos vídeos, né, sobre o italiano, o Bernardo. E eu coloquei na frente, aqui no
centralizado esse outro vídeo que fala sobre diferenças de italiano standard, vêneto e italiano. E é interessante que eu fui entrar hoje no canal para ver, e eu até falei, nossa, tenho 9.000 visualizações? Não sabia que estava com 9.000 visualizações. Então significa que deu certo, né? De alguma forma. E nesse vídeo participou a Luciana, falando o que era o italiano, a Loremi, eu falando o que era o italiano, e a Giovanna que fez a mediação, né? Que apresentou. Então era esse vídeo aí vocês podem ver as 9.000 visualizações, que foi publicado há 5 anos. E, continuando ainda nessa linha do tempo, teve em 2021 o nascimento do Nuclei, que aí a gente começou a ver mesmo o italiano, o italiano como essa língua de herança, e a gente publicou o primeiro livrinho, assim, que foi esse daqui, que é A Máquina do Tempo, que é um gibi, né? Então é Bernardo e Maria Clara em Máquina do Tempo. E conta um pouquinho a história da imigração italiana em Colombo. E ele está disponível, né? Tudo que a gente faz de papel, assim, fica também, a gente tem conseguido deixar disponível, acesso livre. E depois da Máquina do Tempo, a gente teve As Curiosas Palavras de Nona Bete, que é esse livrinho aqui. Então, As Curiosas Palavras de Nona Bete foi, assim, eu gosto muito desse livro. Eu digo que é, assim, acho que até como que ele nasceu, né? Então, paradidático, para ensinar alguma coisa, algumas palavrinhas e também histórias da imigração, para os alunos, né? Para crianças de 8 a 10 anos, mas eu digo que adultos também podem se beneficiar do livro. A gente poderia falar dele de uma mais para frente. Só ilustra aqui. Vejam que a gente tem as palavrinhas aqui, né? Famédia, poenta, laoro, fradel, panaro, tosatei, e a nona Dete, que está tirando essas palavras de dentro do baú. E esse menininho aqui é o Bernardo e a Maria Clara, que vocês podem encontrar no canal do YouTube os vídeos dele. Então, ainda, né, 2021 acaba com As Curiosas Palavras de Nona Dete, e 22 a gente consegue a publicação, finalmente, do dicionário, que foi o que nos uniu no início, né? A gente conseguiu fazer esse dicionário online, que chama Eco di una Valle. Aqui está a página dele, né, um dicionário trilingüe. Aqui vocês conseguem encontrar as primeiras 500 palavras que a gente conseguiu reunir. É um dicionário interessante porque a população, os falantes estão aqui representados. Nas entradas, a gente pode escutar a palavra em italiano e a frase em italiano, né? Então, a comunidade se faz presente Peraí, Karine, não tá dando. à comunidade Karine, tá travando. Tá falante travando. dos Karine, detentores da tá travando. língua Karine, nomina, se faz para a academia, foi lá e pegou os dados. Não, escuto vocês muito bem. não, deu uma Ainda está travando? travada. Deu uma travada, mas eu acho que agora talvez voltou. Deixa eu ver. Fala um Agora pouco. estabilizou? Será? Agora estabilizou? Melhor, melhor, melhor. Tá ótimo. Melhor? Essa parte do dicionário vocês conseguiram ouvir? Deu para entender. Eu entendi. Todo Tá. mundo entendeu?
Com algumas travadinhas, mas deu para entender, sim, que tem 500 Ok. palavras. Então, só 500 palavras, tem o áudio da comunidade, eles falam, dá para ouvir, né? Depois vocês podem olhar, tá online e é de fácil acesso, a Eco di una Valle. E chama Eco de una Valle porque a grande, e acho que isso é importante até para a gente poder falar do livro depois, a população de Colombo, a grande parte vem do Vale do Brenta, né? Então, existe um dicionário também feito naquela região, e por isso que a gente quis colocar esse nome de Eco de una Valle, que são as palavras que ali aqui constam, de alguma forma ecoaram daquele vale de lá, né? Do Vale do Brenta para cá, della Valle del Brenta. E aí depois a gente chega então finalmente em 23 ao livro, que é esse daqui, Imigração Vêneta, Cultura e Língua de Herança, o Italiano em Colombo, Paraná. E aí os autores, né? O Fábio Macchioschi, que é um historiador, o Diego, que é comunicólogo, Diego, como que eu falo? Comunicador? Não, todos nós somos comunicadores. O Diego fez comunicação. E E antropólogo. tem um Comunicólogo e antropólogo. mestrado em antropologia. Isso. Travou de E, novo, Karine. e aí, Uhum. então, que chato. Hum, pois é. Deixa eu Voltou? ver. Não Voltou, voltou? voltou. Voltou? Dá uma conversadinha A ali gente com se a desculpa. conexão. Dá uma conversadinha, fala, ó, conexão, só o Maurinho, É, segura aí, segura a conexão. segura aí. Posso. Tá, segura a conexão. E então eu apresentei para vocês os 4 autores, e na época, 23, quando a gente estava escrevendo, foi no começo do ano, né? Que a gente estava fechando o livro foi publicado em abril de 23, e mostrei o livro para ele e perguntei se ele podia fazer a orelha. Ele falou assim: eu faço a quarta capa. E aí ele fez a quarta capa do livro para gente, que eu coloquei aqui para vocês. E é assim que nasceu, né? O livro, que aí vocês podem fazer as perguntas depois e aí a gente vai falar mais especificamente dele. Aqui, todo mundo pode baixar o livro no formato PDF ou no formato para Kindle também. Para Kindle, vocês conseguem baixar pelo site da Amazon e no PDF pelo site da Paco Editorial. E então, isso foi 23, né? Eu só tenho 24 e 25 agora para falar para vocês duas coisinhas. Em 24, nasceu a ideia do projeto do Bronze, El Jornal que Impedia a Nossa Cultura, que é esse daqui, que era um jornalzinho online que está hospedado no site da Associação Italiana Padre Alberto Casavecchia. É a única publicação que a gente tem que não foi impressa e ficou só online, né? Aqui eu coloquei para vocês a capa do primeiro volume, né? Em 2024 a gente publicou números, publicamos 2 números e 25 um número. E em 25 foi a publicação de um capítulo nesse livro aqui, né, Línguas e Culturas de Herança no Brasil, que foi o resultado de um trabalho muito interessante e muito legal que a gente fez em Colombo, que foi o mapeamento linguístico e cultural do italiano na cidade. Então, nesse artigo a gente conta um pouco a proposta metodológica, né, como que foi fazer essas entrevistas, calcular, né, essas porcentagens. Então, tivemos ajudas de estatísticos para poder
ter uma metodologia clara de aplicação para a gente poder saber qual que era o nome da língua que esses falantes, né? O que que eles, como que eles chamam? Eles chamam italiano? Eles chamam italiano? Eles chamam italiano errado? Eles chamam a língua da nona? Então foram várias coisas que vieram fora, né, desse projeto que a gente fez de campo, realmente desse mapeamento. E com isso eu termino essa primeira apresentação, assim, para dar uma ideia para vocês, e espero que não trave novamente. E então é isso. Agora vocês podem perguntar, o Diego pode também ajudar a falar como realmente uma pessoa do lugar, um falante do lugar, que conhece a história da cidade, conhece as pessoas. Isso um pouquinho do italiano, então, que a gente estuda aqui. Que ótimo. Obrigada, Karine. Muito bom. Eu acho que agora talvez você pode interromper o compartilhamento, que isso deve até ajudar, talvez, na conexão. Isso. Embora ver as imagens é muito interessante dos livros e de todas as outras coisas. E a primeira coisa que eu queria perguntar é se tudo isso, né, todo o dicionário, os livros que você falou que estão todos online, se vocês têm uma página de vocês onde está tudo, onde tudo isso se encontra organizado, onde a gente pode olhar e divulgar, inclusive essas coisas, se é no canal do YouTube, se vocês têm um perfil no Instagram, ou um site, ou alguma outra coisa. Ó, o Rafael já está exibindo o É. livro dele. Só para todo mundo ver, fazendo de conta que nada, assim. Não, assim, estava aqui olhando um livro qualquer. É, É, então, o que a gente tem são. Nós não temos uma página específica com tudo reunido. Temos o site da Associação Alberto Casavecchia, que comporta algumas coisas, né? uhum, Mas específico não. E é o que a gente está concorrendo agora a um edital aí para tentar fazer, juntar tudo. Uma das ideias seria isso daí, essa tá, daí, né? Também tá, de tá como, bom. por exemplo, no site do Glean, né? A gente entra no site do Glean ou no site do Nucli e vê o que o grupo está fazendo. Então, isso a gente não. Tudo junto, não, mas temos o site da associação Tá. e aí tem o perfil do YouTube. Tá, então depois, imagino que vocês, Diego, Karine, as pessoas que participam do projeto tenham isso. Então, se puderem depois compartilhar com a gente pode compartilhar com quem quiser, ou até colocar, que eu acho que todos nós que trabalhamos com temas assim, afins, que têm diálogos e que têm interconexões, poderíamos né, tipo, cada um citar o outro. Seria interessante para a gente divulgar os trabalhos que são feitos, que têm sempre muitas, assim, muitos Conexão. entrelaçamentos. A questão, né, o Glean chama memória e identidade, o que eu vejo que são as palavras que vocês também usam como palavras-chave. Então, né, são diferentes olhares, perspectivas, metodologias, mas a gente tem muitos pontos em comum. Então, criar diálogos nos fortalece, nos dá mais possibilidade, mais visibilidade, mais possibilidade de que o que a gente faz seja conhecido. E eu queria, antes de abrir para a palavra para todos, eu sei um pouco, mas eu confesso que eu não sei detalhes dessa metodologia que você estava contando, né, de mapeamento. Eu já ouvi vocês falando de você, né, Karine? Eu acho que o Diego eu nunca ouvi falar falando disso, mas eu queria saber se tem como explicar de maneira um pouquinho mais detalhada como foi feito isso, se vocês fizeram uma amostra, se vocês tiveram que calcular um certo número de pessoas. Assim, se vocês pudessem contar um pouquinho como é que isso foi feito, seria interessante. Posso passar a palavra para o Diego? Diego, você Sim. pode participar Inclusive, está com contando uma também? conexão ótima. O Diego, ó, não caiu nem um minuto. O Diego é super. Eu falo que o Diego é o cérebro da situação. Que-
Não, posso compartilhar com vocês, sim, a ideia principal, então, foi fazermos, com um embasamento científico, um levantamento de quantas seriam as pessoas, pelo menos criarmos uma estimativa, né? E nós utilizamos, uma amostragem que é muito parecida com a amostragem utilizada nas eleições. Aham. Então, nós pegamos dois estatísticos, contratamos dois estatísticos para nos darem toda a numeração. Então, nós tínhamos já uma ideia de que as pessoas que falavam italiano estavam mais na área rural Uhum. e no centro da cidade, porque o centro de Colombo ele tem uma particularidade que ele não é um centro comercial, ele é um centro praticamente de uma vila interiorana. Uhum. Nós estamos a quilômetros de Curitiba e os bairros que estão mais próximos de Curitiba é que são esse transbordamento da capital. Uhum. Nós estamos numa área um pouco mais interiorana, então o centro da cidade é interior. Certo. Foi feito esse levantamento, tendo como princípio todas essas áreas de colonização italiana, que na cidade são 4 colônias ao todo. Então, a partir disso, determinou-se um número de quantas pessoas deveriam ser entrevistadas para fazer a expansão dessa amostragem, para que ela desse um número. Porque uma das coisas que nós começamos a participar muito de editais, nos cobravam, mas quais são os números? Quantos são os falantes? Então, fomos também motivados para poder concorrer a novos editais, porque graças à pandemia, ali teve toda uma movimentação, né? Vamos dizer, com toda a questão negativa que nós tivemos ali, nós tivemos um outro viés que as pessoas tentaram se reinventar na questão de fazer projetos diferentes, ter incentivos diferentes por parte da cultura. Então, Colombo nunca tinha, nunca teve essa possibilidade de fazer isso. Dentro desse período, foram feitos pelo menos 5 projetos, dentre eles até um livro de literatura, além do que nós já mencionamos aqui, que todos motivados também como uma consequência disso. A Karine está mostrando ali o Mime Aracordo, foram uma consequência desse mapeamento, né, que foi feito. Então, basicamente foi isso. Os estatísticos nos deram qual seria a amostra, foi feita toda a divisão dela, nós saímos fazer a coleta, fomos nós mesmos que fizemos isso, não foi contratado. As pessoas que estavam eram detentoras de alguma forma do italiano, então eram tanto a Karine como estudiosa, nós como membros da comunidade, mas sempre pessoas acompanhadas, porque nós sabíamos também da resistência que poderia haver das pessoas daqui por ter uma pessoa desconhecida chegando e batendo na porta deles Ah, perguntando. desculpa, Diego. Então vocês foram mesmo bater na porta das pessoas. Ah, Fomos, porque nós tínhamos uma amostragem, e essa amostragem dizia assim, que na rua tal, nós precisávamos pegar 5 casas. ah, Dessas 5 casas tinha que ser a primeira à esquerda, a segunda à direita, que a legal. quarta à esquerda e assim por diante. Então era uma amostragem bem aleatória para não ter nenhum condicionamento, assim, nós não criarmos um viés ou um mundo imaginário, uma bolha imaginária que não existisse, né? E se a pessoa não atendia? Seguíamos para a próxima casa. Ai, Daí existia toda uma regra do que nós tínhamos que fazer, a casa ao lado. Era hum. que nós deveríamos acionar. E isso foi definido pelos estatísticos. Pelos estatísticos, exatamente, Ai, que que legal. seria a lógica que eles utilizam e aplicam para as eleições, né? Ah, que legal. Porque para as eleições não tem também telefone? Tem também, mas nós consideramos aquela do corpo a corpo mesmo, porque Entendi, nós tínhamos muito particulares, principalmente como essa língua era chamada e conhecida. E isso me entendi. motivou, inclusive, para o meu mestrado em antropologia, no qual eu não chamo apenas de italiano, eu chamo de italiano, mas o i e o o entre parênteses, Aham. porque seria italiano, que é a forma como a comunidade chama, e o Uhum. italiano, esses agentes culturais começaram a denominar essa língua desde o reconhecimento dela em 2014.
Sim, Então, essa interessante. dicotomia existe no próprio nome da língua. Ah, é muito legal. Desculpa, eu estou fazendo mil perguntas porque eu acho isso tão interessante, porque assim, eu acho que em São Paulo poderia se fazer no máximo por um bairro, assim. Nós poderíamos ir na Moca, né, Isabela? A gente podia ir na Moca, a Isabela estuda, assim, o foco dela, que talvez vá se desenvolver mais no doutorado, ela está terminando daqui a pouco, vai terminar o mestrado. Mas era a Moca. E como se fala na Moca, o sotaque da Moca. Então, fazer uma coisa parecida, porque em São Paulo inteiro não vai ser possível, mas num bairro talvez seja possível, né, pra gente, porque uma das coisas que eu sempre me pergunto, porque vocês devem saber também, é uma coisa que a gente discute várias vezes no grupo, que se fala desses 30 milhões, 32 milhões de descendentes de italianos. Só que ninguém tem nada, ninguém tem nenhuma comprovação de que de fato sejam 32 milhões. Esse número se repete, mas como não tem essa pergunta no censo, não tem como você saber se de fato são 30 milhões e, pelo menos, eu não vi até agora nunca nada que me convencesse de que haja algum tipo de fundamento para a divulgação desse número. Ele é repetido, ele está no site da embaixada, está na boca de todo mundo que trabalha com isso, mas a gente não tem nenhuma comprovação. Então, essa sempre foi uma questão que eu me coloco. Quando a gente escreve artigos, coisas, teses, a gente coloca esse número, mas não sabe se é realmente algo que possa se considerar de alguma maneira verdadeiro. Então, começar com uma cidade, com um bairro ou com alguma coisa já seria interessante. E para replicar isso, aí sim, né? Poderia participar de um mega edital, um mega edital, quem sabe financiado até pela Itália, algum financiamento da Itália. Muito interessante isso. Depois, eu queria saber mais quem são esses estatísticos e como eles fizeram essa conta. Bom, agora eu vou parar um pouco de falar e vou tentar deixar um pouco de espaço para as outras pessoas. Não sei se alguém já tem alguma pergunta pronta. Sim, Rafael. Eu queria seguir na questão da metodologia. Vocês estão me ouvindo? Sim. A minha imagem estava travada. É, queria saber, no geral, como eram as perguntas que vocês faziam, se tinha um roteiro pronto, né, de perguntas, e mais especificamente nessa questão do reconhecimento da língua, como vocês abordavam isso, se vocês citavam o nome da Lian, ou se vocês formulavam a pergunta de um jeito que deixaria a resposta para eles, e depois eu quero emendar outras questões sobre essa do reconhecimento, mas primeiro eu queria ouvir dessa questão da metodologia. Continuar falando. Oi? Eu acho que pode continuar, Diego. Então, a É uma Karine, Karine, sabatina. A gente não não falou, mas é uma sabatina. tem problema. A Karine acho que está com probleminha na conexão ainda, porque o áudio dela tá cortando, né? Bom, com relação, nós de forma alguma chegávamos já falando o nome da língua. Então, eu não sei se a Karine tem fácil aí as perguntas que foram utilizadas, Karine, se você puder só compartilhar, mas assim, nós tentávamos partir um pouquinho da pessoa para depois chegar na língua. Então, nós entendíamos um pouquinho qual era a ascendência dessa pessoa, se ela sabia de onde a família era, se ela era dali mesmo, ou ela já vinha de uma outra cidade, ela tinha alguma migração, né, mesmo aqui. A Karine até apontou, eram 24 questões ao todo, então a pessoa ficava ali conosco pelo menos uns 10 a 15 minutos, então foi um trabalho de alguns sábados, batendo de porta em porta, fazendo esse levantamento. Se eu não me engano, nós somamos cerca de 90 entrevistas para nós chegarmos nesse universo ali de
2.000 e pouquinhas pessoas falantes que nós temos como falantes fluentes e 9.000 pessoas que têm algum grau de entendimento, falando numa população de 250 mil habitantes. Então, uma língua minoritária, né? Coisa que nós nunca havíamos chamado o italiano, sabendo que ele mas nunca havíamos trazido essa força mostrando que realmente existe um risco, né, com o passar do tempo. Claro que daí também já com o meu olhar de antropólogo, a língua ela é reflexo daquilo que a sociedade está se transformando. Então, se a língua ela acaba não tendo mais o valor que a própria população, os próprios detentores acabam enxergando esse valor nela, ela se perde, né, como um elemento qualquer da cultura, né. E claro que temos toda a repressão que aconteceu com Getúlio, daí faz toda a conexão ali com os artigos e materiais que nós já produzimos até então, né. Não sei, o Rafael, nós já nos conhecemos, né, Rafael? Se tiver mais alguma dúvida, alguma coisa que eu deixei passar da tua primeira questão, por favor. Não, ótimo. Eu queria só emendar, a gente discutiu um pouco no curso sobre o dialeto italo-paulistano, que a Karina até participou também, essa questão de, às vezes, o falante é, chamar o dialeto de italiano. E se a gente às vezes chega já com a pergunta, mas se falava italiano ou dialeto, você de certa forma vai condicionar já a resposta dele, né? Então, é uma questão que eu coloquei algumas vezes no grupo de como a gente abordar isso, particularmente a mim interessava muito falando de dialeto e assim, no que eu consegui estudar de indícios literários, por exemplo, a Zélia Gattai, muitas vezes ela dizia italiano querendo dizer dialeto, isso é perceptível, né? E, e eu queria perguntar justamente nesse sentido, se vocês conseguiram traçar alguma diferença de fontes mais antigas que vocês consultaram e dessas entrevistas mais recentes, se houve uma mudança a partir desse reconhecimento de que é uma coisa diferente, de que é o italiano, se isso, de que forma isso influencia no próprio uso e na forma que tem essa língua. Porque no meu ponto de vista, não dá para a gente tratar a língua só como conjunto de formas, né? Então, ela é muito influenciada pela própria percepção que os falantes têm, se aquilo é um código diferente, se eles estão falando italiano, pensando que italiano é daquele jeito, ou se eles estão tentando falar português. Se vocês conseguiram notar essa transição de alguma forma, a partir do momento que se introduziu o nome italiano como uma coisa diferente, isso mudou um pouco no próprio uso. Kaline, você quer falar? Afinal, você é a convidada. Eu tô como suporte aqui. Aqui tá, ó. Vocês podiam fazer um jogral, assim, combinar pelo É WhatsApp. que eu queria abrir o áudio aí, eu não conseguia. É, então, se me ouvirem, Sim. tomara que me ouçam. Sim. Ah, tá. A percepção da mudança do comportamento, eu acredito que não houve mudança de comportamento, né? Aí repasso a pergunta para o Diego, mas uma coisa que eu queria falar é que essa questão sobre o nome da língua, né? Porque o italiano, até nós chamamos de italiano por uma convenção com outros colegas do sul do Brasil, né? Então, foi uma convenção que decidimos, o grupo do sul está chamando assim, vamos chamar assim também, né? Mas existe, nesse livro aqui, nesse de cá, no Imigração Vênita, né? Tem uma parte ali que a gente fala sobre o que é dar nome a uma língua, né? E quem que dá nome a uma língua. E a propósito dessa coisa de dar nome a essa língua, a questão era que nessa pesquisa que a gente fez, era a questão 15, que era o nome da língua dos descendentes de italiano.
né? Então a gente não chegava e falava, você chama essa língua de italiana? Não. A gente perguntava, como é o nome que vocês dão? A gente não dava a resposta. E aí, desses 191 entrevistados, né, que eu escrevi, não sei se eu escrevi ali a margem de confiabilidade era de 90%, com que a gente coloca, né, de 5 para mais e 5 para menos, foi isso daí. E para essa questão, a gente teve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17 respostas, que era dialeto da região, ou seja, de Colombo, dialeto italiano ou língua dos nonos, dialeto italiano ou vêneto brasileiro, italiano, italiano, que eles muitos disseram, essa língua é italiano. Ah, italiano, italiano, tá. Italiano de Colombo, italiano puro, dialeto italiano, italiano ou vêneto, língua dos nonos, que aí ele aparece numa outra classificação. Não sei, também foi a resposta, né, que era 10,5% dos entrevistados. Italiano, 10,5% dos entrevistados. Então, vejo que muitos, a maioria dos entrevistados, para totalizar 100, quem responde, 46,1% respondeu que o nome dessa língua era italiano. Uhum. E depois nós temos 15,7% dialeto italiano, 10,5% italiano, 2,1% vêneto, e depois tem as outras coisinhas pequenas, né? Nesse artigo, depois vocês podem ver, desse livro daqui, tem todas as tabelas com a tabulação dessas respostas que nós obtivemos. E aí, então era isso em relação ao nome da língua. E se mudou alguma coisa para chamar de italiano, muda para gente que estuda a língua deles, mas não. Eu acho que quem pode responder melhor é talvez o Diego. E Diego, qual que seria a tua percepção em relação a isso? Vamos, Travou? eu concordo com a colocação da Karine, é exatamente isso. A própria comunidade não. Você chega com um nome literalmente imposto por uma autoridade maior que diz isso, se chama italiano. As pessoas olham, nossa, mas em português eu nunca ouvi chamar isso dessa forma. Entre as pessoas que conversam, me parlo italiano, é uma coisa. Agora, dizer eu falo italiano, não. Então, aí só são as coisas que vêm de cima para baixo e que acabam talvez nem sempre colando, né? Legal. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sim. Ah, Luísa, você já fez, Luísa? Não, né? Então, acho que você estava já com a Não, mão levantada. pode perguntar primeiro, não tem problema não. Tá bom. Então, vai, Isabela. Mais ou menos a mesma temática, mas na divulgação vocês comentaram sobre o projeto de lei, né, estadual em que Colombo foi reconhecido, né, como, se não me engano, a capital do Talian. E aí justamente era mais ou menos nesse sentido de pensar nessa questão de que primeiro foi proibido e depois agora é reconhecido, e se isso também vem como esse sentimento de uma coisa que é imposta, ou se de certa forma existe alguma. Claro que deve ter o sentimento da resistência, né? E por ter resistido que foi reconhecido, mas se esse reconhecimento tem um valor mais positivo ou não para a comunidade. Bom, falo, Karine, você fala. Com relação ao parecer da própria comunidade, vamos entender assim, que esse reconhecimento, talvez muitos nem saibam ainda que ele aconteceu, porque ele é divulgado, mas ele é divulgado para poucos, né? Ele acaba, infelizmente, ficando. São poucos que vão ter acesso a essa informação. O trabalho que vem sendo feito desde 2006 aqui, do qual eu faço parte, eu digo isso porque realmente foi um trabalho que foi iniciado juntamente com o Fábio,
que é historiador, então ele trabalhava na época no museu. Então nós fomos fazendo um trabalho de conscientização com as pessoas mais idosas que falavam a língua, fizemos o registro, transformamos isso em missas em italiano. Então, a religiosidade é algo muito forte na comunidade, então utilizamos a religiosidade também como um canal. Retomamos um encontro que se fazia antigamente, quando não havia ainda a TV na região aqui, que era o Filó, ou Fió. Então, era esse encontro semanal que as pessoas, umas visitavam as outras, trocavam ideias, era a sociabilização deles, né? É, trouxemos isso para uma organização da Settimana Italiana, que acontece todo ano, no mês de maio ou agosto, depende um pouquinho do calendário, mas trouxemos isso para essa programação, então fomos embutindo esse valor que talvez as pessoas não percebiam. Então, um trabalho de 20 anos, claro que um resultado vai ter, né? As pessoas dão mais valor, nos encontram na rua, conversam em italiano, elas não conversam mais em português, né? Então já cria esse elo, essa proximidade, né? Agora, dizer que isso tenha feito uma diferença gigantesca na percepção de todo mundo, e todo mundo fala orgulhoso, é difícil, né? Então, acho que o trabalho é mais de formiguinha mesmo. Uhum. Luísa? Sim, eu vou pensando também nessa questão do reconhecimento, mas puxando mais para a questão da transmissão, assim, né? Vocês mencionaram que, então, tudo indica, né, que os falantes estão concentrados principalmente ali no centro e na parte mais rural de Colombo, né? E imagino, né, estejam concentrados também numa geração e numa faixa etária mais velha, assim, né? Mas eu queria saber justamente disso, assim, se nas perguntas ou nas conversas com essas pessoas surgiu questões relacionadas à transmissão, de ai, não, que teve uma resistência da mãe, do pai em transmitir pros filhos, pros netos, ou o contrário, enfim, se isso surgiu nas entrevistas, nas conversas. Acho que a Karine pode compartilhar algumas coisas que ela ouviu, porque ela também fez o trabalho de campo, né? Tem muitas situações assim interessantes, né? Escuto. Hum, Olha, tá difícil. tá, Peraí. tá difícil. Estamos Deixa eu ouvindo ver. agora. Agora vai. Peraí. Quer que eu fale, Karine? Enquanto você tenta se. Ah, eu tô ouvindo agora de novo vocês. Agora não sei se vocês me ouvem. Que desespero. Estamos ouvindo. Tá. Eu não peguei a parte que o Diego tinha falado, só peguei na hora que ele falou, a Karine pode falar porque ela participou das entrevistas, aí não peguei o que ele tinha comentado logo depois, né? Mas o interessante é que a parte que a Luísa perguntou, né? Se eles comentaram essa questão de não poder falar ou de falar. Em algumas entrevistas, a gente ouvia isso, falava assim, mas porque a gente perguntava, por que você não fala? Porque a gente não podia iniciar logo com as questões do questionário. Tinha que dar uma conversinha, falar das flores que eles plantam, é, entrar devagarzinho no dia a dia deles ali, né? Principalmente no caso das minhas entrevistas, eu nunca estava sozinha. Nós nunca estávamos sozinhos, né? Essas entrevistas eram feitas sempre com duas pessoas. O Diego, em alguns momentos, estava sozinho
mas porque ele conhecia todo mundo e as pessoas abriam as portas para ele. Mas ninguém abriria a porta para mim se eu tivesse sozinha. Então eu estava sempre é, acompanhada, né, com a Maristela, que a Maristela é uma pessoa que todo mundo conhece muito na cidade. E aí, em alguns casos, apareciam essa narrativa. Ah, minha nona conta que ela não falava. Ou então eles começam a contar, ah, sim, eu já ouvi essa língua, mas que os meus avós ou meus pais falavam quando não era para a gente entender. Eles queriam conversar alguma coisa entre eles e eles falavam para a gente poder não entender. E então esses são os relatos que a gente consegue pegar, pelo menos das minhas entrevistas, né, que eu consegui registrar. Não sei se vocês me escutaram e se foi Sim, isso que tinha perguntado. Eu peguei na metade o negócio, bem caótico, desculpe. sim, sim. Mas eu quero comentar uma outra coisa, antes do propósito do caótico aí, indo para frente. Um ponto interessante é que nessa parte da estatística, né, os estatísticos, eles deram para a gente quantas pessoas que a gente tinha que entrevistar, da idade, né, dos 7 aos 15 ou aos 17, depois a gente tinha um intervalo dos 17 aos 35, depois um outro intervalo até os 45, depois acima de 60. A gente tinha que ter um número de entrevistados com esse perfil, justamente para poder identificar quem que fala essa língua. Então, a metodologia, né, como a Elisabetta tinha falado, será que dá para aplicar isso na Moca? Acredito que sim, porque é um modelo que eles criaram, né? Tem que se estudar parte da a urbanização da Moca, porque eles estudaram, eles viram, apresentamos para eles como que era esse modelo da urbanização, e foi a partir dali que eles falaram, não, então tem que ser pessoas de tantas entrevistas com tais idades, tantas entrevistas nesse bairro aqui, tantas outras nesse outro bairro, se não der, como o Diego tinha explicado, a primeira casa da rua, do lado direito. Se não atender, vai bater na segunda. Se não atender na segunda, tem que ir para o outro lado. Então, a gente tinha sempre que ver assim. E a gente tentava fazer como a primeira indicação deles. A primeira casa do lado direito ou a primeira casa do lado esquerdo, a gente insistia. E o que eu percebia era que nos bairros mais chiques, vocês precisam vir para Colombo. Colombo é bem sui generis, assim. Tem uns bairros, umas casas muito grandes, muito bonitas, muito chiques. Aí eles viam a gente chegando e eles achavam, acredito, que nós éramos. Acredito, não, eu digo isso porque em um dos casos foi relatado isso, que nós éramos testemunhos de Jeová. Nada contra, mas é porque eles não abriam. Aí eu usava, né, entre aspas, a Maristela, colocava a Maristela, você que bate palma ou bate campainha, para eles te verem, e aí depois você me apresenta. E no começo eu me apresentava como professor da faculdade. Aí eles criavam uma barreira. Aí o que eu fiz? Fiz um rabinho de cavalo, sim, ia de tênis, roupa de ginástica, camiseta, e eu falava que eu estava fazendo uma pesquisa na faculdade, que a gente estava fazendo isso, que era o meu TCC, e aí eu percebi que eles começaram a conversar mais, a se abrir mais, e essa coisa de falar do jardim, porque todas as casas possuem jardins, assim, é tudo muito bonito, né? E aí eles iam se abrindo. Porém, em alguns bairros que não são tão chiques, entre aspas, quanto esses, que são mais humildes, eles abriam assim com todo o coração. Aí queriam conversar. Uma das perguntas era se eles tinham interesse também de estudar essa língua. Muitos disseram não. Aí a gente perguntava por quê. Ah, por que eu vou fazer com ela, né? Então, assim, era uma conversa que demorava. O Diego falou que eram uns 15 minutos, não. E foram vários sábados que a gente fazia essas entrevistas no período da manhã e no período da tarde, para poder contabilizar, né? Pegar esses dados depois. Aí chegava em casa com os nossos questionários e depois ia arrumando. A Fran, né, que é a mulher do Diego, que ia arrumando tudo. Inclusive foi a Fran que conseguiu o contato dos estatísticos, porque ela é professora de matemática na PUC, aqui de Curitiba, e os estatísticos são da PUC. Então eu acho que era uma parte interessante dessa pesquisa. Eu não sabia que a gente ia falar da pesquisa para vocês.
E mais alguém? Ah, o Ênrico, vai. Pessoal, vocês me ouvem bem aqui? Sim. Eu queria saber, perguntar para os dois, se tem tem muita mistura entre português e entre italiano, se eles misturam muito, se tem muito desse code switching, assim, se as gerações mais velhas misturam menos e as gerações mais novas misturam mais, assim, porque as gerações mais novas provavelmente são menos fluentes no dialeto que as gerações mais antigas, e as gerações mais antigas provavelmente são menos fluentes em português do que as gerações mais novas, como que essa mistura, como essa gradiente dessa mistura, assim, se essa mistura acontece, se ela acontece, começa a perceber. Vai, Diego. Então, existe, com certeza, seria até ilógico se não existisse, né? Com a influência que a própria língua portuguesa tem no dia a dia das pessoas, né? Vamos considerar que boa parte dos falantes eles estão na faixa dos 50 a mais, então são as pessoas ali que conviveram a década de 60, a década de 70, com os seus avós, com os seus pais, que ainda falavam entre eles mais o italiano do que o próprio português, mas essas gerações, inclusive a dos pais dessas pessoas, já foi obrigada, né, por conta ali, década de 30, 40, por conta de toda a repressão que houve, utilizar muito mais o português. Então, com certeza existe essa influência do português substituindo muitas coisas, e é engraçado como eles caminham muito é, entre as duas línguas, porque eles estão falando alguma coisa, daí eles lembram como falava aquele termo e eles voltam. Então, esse bilinguismo entre eles acaba existindo de maneira bem curiosa. E Uhum, nas gerações mais novas, né, que aí eu falei para o Diego responder essa, porque ele vive no local, então a percepção dele é muito mais apurada e muito mais verdadeira do que a minha. A minha, como pessoa de longe, mas que gosto de estar sempre em Colombo, o que eu percebo é que algumas palavras, e até de relatos, quando a gente estava fazendo o livro desse aqui, o das curiosas palavras da Nona Dete, é que algumas palavras entraram para fazer parte do léxico cotidiano da população, como o panaro, que o panaro é a tábua de cortar a polenta, cortar carne, cortar, né, de abrir a polenta, né, Diego? E eu lembro que o Fábio, uma vez comentou com a gente que ele foi se dar conta que panaro não era uma palavra do português quando ele foi num churrasco da Federal, né? E que ele pediu panaro para cortar e ninguém sabia que era esse panaro. Ele falou, mas como que vocês chamam esse panaro, né? Então eu acredito que no dia a dia daquela população existem outras palavras que eles repetem, mas que já entraram para fazer parte ali e que são de origem italiana, né? Ou de origem vênica, se a gente quiser assim denominar. Então, é um outro tipo de influência. Agora, uma coisa que seria interessante pesquisar é se a sintaxe influenciou alguma forma do como eles falam. Será que isso influenciaria? Não sei, a gente não fez pesquisa desse tipo ainda. O que a gente conseguiu ver é que um pouquinho, fazendo o dicionário e fazendo as frases do dicionário, né, para ilustrar, a gente percebe uma é, influência muito maior com o português, uma interferência mais do português do que uma interferência do italiano, uhum, se chamamos de interferência essa mudança, né? uhum, Então é isso que, dos poucos exemplos que a gente tem, é isso que dá para perceber. uhum. Sim, fala, Rafael. Sobre essa questão da mistura, é, queria perguntar como vocês veem a relação que eles têm com a passagem de um código para o outro, porque a gente tem um problema também quando se fala da mistura, no caso de São Paulo, que é
às vezes está se chamando de mistura o que o falante entende ser português. Ele está tentando falar português com a interferência que ele tem da língua materna. E, e por outro lado, é, tem a influência do português quando eles estão tentando se comunicar entre eles na língua ou no italiano ou no próprio dialeto, né? Então, vocês conseguiram ver como se dá essa passagem na interação deles, né? Onde que acontece mais mistura? Quando eles estão se propondo a falar entre eles o italiano ou quando... Bom, você já disse que é mais do português, né? Então, imagino que quando eles estão tentando falar o italiano, tem mais influência do português, mas no contrário, menos, imagino. E eu aproveito para me dar uma outra pergunta. Vocês, como vocês enxergam essa questão da proibição do, da época da guerra, o peso que isso tem na diminuição? Porque eu percebo que às vezes isso talvez seja um pouco superdimensionado no caso de São Paulo. Porque isso teve um peso muito grande nas escolas, jornais e associações. Mas no caso de São Paulo, isso representava um percentual muito pequeno dos descendentes, né? Então, acho que às vezes se exagera o peso que isso teve, porque para esses espaços que tinham mais poder de se pronunciar, colocavam isso como um desastre. Mas se você vai para os bairros operários, eu acho que isso tenha pesado muito menos. Pelo que vocês dizem no caso de Colombo, era uma língua muito interna na casa. Então, acho que talvez o efeito da proibição não Uhum. seja tão grande quanto nos espaços da igreja, da associação, dos jornais, etc. Desculpa, só uma. Não, observando essas questões, na verdade, a gente percebe que no sul, onde havia justamente as colônias, e onde se pode dizer, né, em Colombo tem 4 colônias, as coisas aconteceram de uma maneira já muito diferente em relação ao que aconteceu aqui, onde as pessoas estão espalhadas. Então, é claro que é muito mais difícil manter mesmo que dentro de casa, uma língua que não tem onde realmente operar de uma maneira social. Essa é né, a maneira como a gente, né, eu diria que se deveria ver isso, mas só porque assim, é uma questão que eu acabo de escrever na minha tese de livre docência, longas palavras sobre isso, então, na peculiaridade da migração italiana em São Paulo, que é muito diferente da do Sul. Mas não sei se vocês querem. Desculpa, Rafael, eu entrei na tua pergunta e já fui, tá? Tudo bem. Ainda bem que você me perdoa. Eu sei. Eu sei que eu posso. Eu falo uma coisinha e aí eu já passo para o Diego, falando sempre, acho que é legal a gente ter o Diego aqui, muito bom, porque vocês estão ouvindo uma pessoa que tem a percepção de quem conhece o italiano agora e uma outra pessoa que cresceu e que vive Uhum, essa comunidade que fala italiano, né? Então, sobre isso de falar em pouco, aí o Diego faz parte dos grupos da igreja, então por isso que ele consegue angariar tantas pessoas, né? Porque aqui o italiano se firmou muito com a religião. Todos vieram com um padre, né? Então o papel da igreja, o papel da religião foi muito presente. Então não sei como que foi isso em termos linguísticos, mas a Maristela, a que me acompanhava nas entrevistas e a que é a autora do livrinho aqui do Mime Ricordo, que esse daqui tem os vídeos no YouTube também, ele é bilíngue, tá, gente? O negócio aqui, ó. Tem de um lado e do outro, assim, em português e italiano. E dá para ouvir o áudio em italiano, que é a coisa mais legal. uhum, Ela conta que quando ela era pequena, né, não podia falar, na escola não podia falar, então ela realmente sofreu a repressão da família. E ficou um pouco o relato dela quando conversa com a gente. No começo, ela fala que essas questões, essas coisas que a gente trabalha agora com o Talian, para ela serviu como uma espécie de terapia, para poder apagar momentos
em que ela foi apagar, assim, ela se libertar desses momentos em que ela foi silenciada por falar aquela língua. Então, essa é a minha percepção enquanto conversar com eles, né? E aí acho que agora o Diego dá a percepção de quem vive, quem sabe como que é essa a realidade. Eu diria assim que nós temos um prestígio muito maior do português com relação ao italiano. Acredito que esse prestígio social ele é o que acaba acobertando, o que acaba fazendo com que a outra língua seja menos utilizada. Então, vamos dizer que a repressão ela existiu, nós temos relatos aqui de que muitas pessoas acabavam andando pela rua quando iam para a escola e com medo de represálias da polícia, acabavam falando lápis, caderno, eram as poucas palavras que eles sabiam falar em português, falavam isso para mostrar, estou me esforçando para aprender a língua portuguesa, né? O brasiliano, como eles dizem, né? Estou me esforçando para aprender isso, então por favor, não me puna. Então, vamos entender o prestígio e a influência, né? Nós temos rádio, temos TV, assim como isso aconteceu com o próprio italiano, né? A influência da rádio e da TV na vida das pessoas, a língua chegando todo momento, a língua portuguesa, né? No ouvido deles, então, com certeza isso faz diferença, né? Uhum. Mais alguém? A Márcia. Desculpa, Márcia, não estava vendo tua mãozinha. Ah, imagina. Boa tarde, pessoal. Ai, tô adorando tudo, Karine. E queria perguntar para vocês a respeito vocês acabaram de colocar, né, algumas questões já que mostram as diferenças entre esse talhã de regiões diferentes do Brasil. Se há pesquisa, se vocês promovem algum tipo de interação com os outros grupos que desenvolvem pesquisas nessa área aqui dentro do país e fora também, né, na Itália, enfim, se tem alguma relação lá na Itália, algum grupo, né, imagino que haja bastante interesse, né, por parte deles. O que vocês poderiam falar a respeito disso para a gente? Obrigada. A gente tem nós adotamos, né, até o nome, como os outros colegas que trabalham no Sul também, eu digo Sul, mas Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que adotam o mesmo nome também, e adotamos a grafia, né, porque como é uma língua, sobretudo oral, a questão da grafia, ela foi convencionalizada, como toda ortografia é uma convenção. E então, as publicações, quando a gente escreve alguma coisa, a gente adota o que tá na última gramática que saiu. Então é isso que a forma da gente dialogar. E uma coisa que a gente gosta de pontuar sempre é essa diferença regional que existem formas de falar o italiano e que não coincide com o Rio Grande do Sul, por exemplo. E em alguns momentos a gente teve outros colegas, outros pesquisadores, talvez, que trabalhavam com o italiano, que diziam que a forma certa. Bem no momento que Cortou, Karine. Não sei se o Comparar isso Diego ao pode. Karine, tá com o microfone fechado, não estamos ouvindo nada. no Sul. Ah, não, é a conexão mesmo. Não deu para ouvir. Não? Não, Aqui. agora voltou. Agora o não, a gente ouviu. Então, não. Tá, o que eu estava dizendo é que a gente adotou a ortografia como o pessoal do Sul, Uhum. e o que a gente tenta sempre falar e defender que existem formas diferentes de falar aqui no Paraná e no Rio Grande do Sul. E que alguns colegas do Sul chegaram já a dizer que essa questão de falar o italiano certo é esse.
tem o italiano certo, tem o italiano de cada região, ainda mais se a gente está falando uma língua minoritária, gente. Não tem que defender o que é o certo, o que é o errado. Aqui eu acho que é aceitar que há variação e ser feliz. E o que a gente faz igual a eles é usar a mesma ortografia. Uhum. E o Espírito Deu para ver Santo? agora? Vocês têm alguma relação com o pessoal do Espírito Santo, por exemplo? É que, por exemplo, as pesquisas que são feitas no Espírito Santo, a gente não tem tanto. Eu, assim, eu não sei o que eles estão produzindo agora, né? Depois que o CVEP virou sexta, teve uma professora que integrou o grupo, mas aí desde então o grupo não teve mais atuação, a gente não teve nem mais reuniões. Então eu desconheço o trabalho que é feito no Espírito Santo, eu sei que é uma comunidade grande, mas, por exemplo, até pouco tempo o trabalho de Colombo, né, esse de formiguinha que o Diego faz, de traduzir os folhetos da missa desde 2006 e tudo mais, é, é uma coisa isolada que foi criando forma porque outras pessoas começaram a trabalhar também juntos. Então, essa questão de ser reconhecida Colombo como uma capital do italiano do Paraná é uma questão política, todo reconhecimento linguístico também é uma questão política, né? E eu não sei muito o que tem sido feito no Espírito Santo. Eu sei que existe uma comunidade grande, mas não sei o que tem sido feito. Aí talvez o Diego pode falar dos difusores, não sei qual que é a percepção dele também. E em relação, desculpa, a última coisa, em relação à da Itália, Márcia, sempre tem alguma pessoa, assim, alguns estudantes que até procuram a gente, falam, tô fazendo a tesina sobre isso, quero alguns dados. Então, sabemos que temos estudantes de lá que conhecem o italiano e sabemos também que tem pessoas de lá que trazem o Vêneto e querem ensinar o Vêneto como sendo o italiano e como sendo a questão do verdadeiro. É isso que às vezes me incomoda eu quero ensinar a língua verdadeira para vocês. Gente, que língua verdadeira? A língua verdadeira é de quem fala. O Banho até fala isso também. Quem é dono da língua é quem fala essa língua, né? Eu que nem falo, eu não sou dona nada, eu sou uma curiosa dessa língua, né? E que quero cada vez mais e procuro respeitar as pessoas que falam e a diversidade até dessas pessoas que falam a língua. O que eu não gosto é quando vem alguns como a gente teve já do Rio Grande do Sul, que veio dar o curso de Vêneto. Aí eles fazem a publicidade, a primeira universidade brasileira a ensinar o Vêneto. Até o nome é diferente, né? Então, assim, vai ensinar o Vêneto, mas não é a língua que é do que seu avô fala, ou que você fala, ou que você conhece. Então, esse a gente entra numa área um pouco minada agora nessa situação. Eu passo a palavra para o Diego. Exatamente. Nós estamos sempre, quando nós falamos do Rio Grande do Sul, a gente está falando daqueles que foram literalmente os precursores na reivindicação da língua enquanto patrimônio. Então, eles, desde a década de 70, 80, com muita força política, porque eles são pessoas muito bem articuladas, então eles têm um lobby muito grande, eles conseguiram. Então, também, assim, não também, é principalmente por conta deles que o reconhecimento existe. É só que também essa taxação de que é o nosso que é o certo, é isso que nos incomoda muitas vezes. É claro que a gramática ela trouxe algumas aberturas, né? Graças às discussões que nós fomos tendo no grupo de pesquisa que nós tínhamos aqui, só que nem sempre isso é bem acolhido. Inclusive, esse material do Mimer Acordo, ele foi criticado por eles, porque em algum momento nós usamos uma representação de um fonema que para eles não existe, mas para nós existe. Então eles queriam dizer que aquilo estava fora das regras gramaticais que eles haviam estabelecido. Então eu trato muito disso na minha dissertação, onde eu discuti essa questão de como a língua ela foi se tornando, foi a patrimonialização dela, né? O quanto ela se tornou propriedade. Então, e propriedade de poucos, não é propriedade
de um estado, mas é propriedade de duas, três pessoas que se acham, inclusive utilizam o nome italiano antes do próprio nome nas redes sociais, como se fossem os pais. É absurdo. Eu vejo a reação de vocês, mas é absurdo isso. Pois é. Mas é só uma colocação a respeito disso. Eles migram também, né? Eles não, né? Pensar que a população migra dentro do país e com isso as mudanças que vêm ocorrer também do próprio talhã falado lá deixa de ser, né? Já passa por modificações, né? Os contextos, a língua viva, enfim. Então, é realmente uma pena que se pense assim. Então, Mas é bem interessante a relação, né? Estabelecer relações, né? Seria bem interessante que pudesse haver mais diálogo, né? Entre as diferentes regiões, né? Sobre essa questão, para enriquecer o tema, né? Enfim, a pesquisa. Muito bom. Então, gente, deixa eu ver. Ah, tem o Enrico ainda. Fala, Enrico. Eu quero saber só como que é a percepção do uso da língua entre as gerações mais jovens, entre as pessoas mais jovens dessa comunidade. Se eles têm esse ímpeto de preservar a língua, o que que eles pensam dessa herança linguística que eles têm. Karine, se quer falar um pouquinho, eu só quero recuperar os tópicos da minha dissertação aqui, Eu, onde eu domino a utilização da língua, que fala justamente das gerações mais jovens. enquanto isso, eu falo aqui a forma como eu já tinha apresentado, né? O resultado desse mapeamento que a gente fez, a maioria que fala realmente é acima de 50 anos, nessa faixa, né? Os jovens falam muito pouco. Por exemplo, quando a gente, lá em 2020, 2021, que quando foi criado o canal do YouTube e foi feito o livrinho lá do Bernardo e da Maria Clara, né? Que aí eles apareciam nos vídeos contando em italiano, fazendo as rodinhas, os jogos. Então, eram coisas que a gente quis trabalhar com crianças para que essas crianças pudessem influenciar, né, de alguma forma, outras da mesma idade, ou uma geração mais nova. Né? Mas o que a gente percebe, e isso, por mais que a gente queira que seja diferente a realidade, né, a gente precisa mostrar ela, a geração mais nova, eles percebem o italiano, eles sabem, quem teve contato, né? Mas não fala. Então, a percepção existe, mas a fala nem não é de todos. E a gente verifica que aos poucos vai esvaindo um pouco é, essa comunicação, assim. Certo. Márcia, você levantou a mão, acho que o Diego já achou aí, ou não? Em relação Sim. a isso, Hum. eu pensei também em relação à produção, se há algum tipo de produção artística em Colombo, né, utilizando essa língua, como a gente sabe que no Rio Grande do Sul tem muita, né, muita produção literária, teatro, rádios, né, música, enfim. Na região de Colombo também existe alguma produção assim? Nós temos a música, apenas a música. A música agora, a literatura, mas muito mais recente, né? E essa questão mais voltada à religiosidade, são as missas realizadas em italiano. Então, só apontar com relação à utilização da língua, assim, tanto por gerações mais jovens, quanto por aqueles que ainda são falantes um pouco mais assíduos da língua. Nós temos, então, a utilização dela em momentos, assim, de brincadeira, de zombaria, independente do domínio. Você chamar alguém de baúco, de baiota, de didio, de dijon, no sentido de uma pessoa um pouco mais interiorana, né? Para você demonstrar raiva, indignação, eles utilizam inclusive blasfêmias, então isso faz parte do repertório do próprio Vêneto. Aqui a imigração é 90% da região do Vêneto, então isso reflete muito em todo o léxico que nós temos, né? O intuito de não ser compreendido pelos não falantes,
por Sim. mais que a pessoa não fale quase nada, mas ela puxa com alguém que ela sabe que tem origem italiana, é, puxa alguma palavra para querer se diferenciar do outro. Então é muito curioso como isso opera aqui na, na sociedade em si, né? É para demonstrar carinho, proximidade, principalmente o nono, nona, o toso, tosa, que é para falar o menino, a menina, é muito comum você ouvir essas palavras, né? É, o incorporado também é o português, né? Utilizando o léxico. Nós temos ali o panaro, que a própria Karine comentou, nós temos a mescla, porque a mescla, que é aquela. Eu tenho até dificuldade de dizer o que é, né? Porque para mim é a mescla. Aquela Colher, de colher. madeira, aquela colher de madeira para mexer, Sim. Ah, tá. exatamente. Olha só que Desde interessante. pau para mexer a polenta. O Hum, grusti, que para nós era o grustole no Rio aham, Grande do Sul, em Santa Catarina, mas para nós já virou encurtou a palavra, virou um grusti. olha. A graça são palavras que são incorporadas no português, né? E E vocês também, colocaram no dicionário. isso, colocamos. E daí a Santa Mesa e o FIOC funcionam como partes instrumentais dessa patrimonialização. Então, elas serviram como estratégias que nós adotamos para fazer com que a língua tivesse uma valoração. Hum, Então, são mais ou legal. menos esses os itens que eu apontei no meu trabalho. Muito bom. Gente, então, estamos chegando às 18 horas e como hoje é o nosso primeiro Glean Convida, nós precisamos ser bem pontuais para que todo mundo volte, porque se a gente se estende mais do que o prometido, ninguém mais volta. A gente agradece muito a Karine e ao Diego. Pena que tivemos umas dificuldades de conexão, mas tudo bem, acho que deu para entender tudo, para ouvir tudo. A gente está gravando, acho que conseguiríamos fazer alguns recortes. Vou reforçar o meu pedido de vocês mandarem para a gente toda essa linda e rica produção, inclusive a tua dissertação, Diego, que deve ter também coisas bem interessantes para a gente ver. E a gente pode, né, nós do Clean podemos ver e, quem sabe, pensar em alguma, né, fazer ali alguma conexão, né, colocar ali as informações sobre o que vocês vêm fazendo, que é realmente muito legal, muito interessante e, assim, hoje deu para saber mais ainda que deve ter dado bastante trabalho fazer tudo isso. Eu espero, assim, desejo, inclusive, que vocês continuem ainda a fazer coisas sempre cada vez mais legais. E vamos conversando. A conversa, inclusive, foi ótima, acho que foi bem interessante e rica. Então, quem sabe a gente repete um dia, até presencialmente, quem sabe, para não ter problemas de conexão. E a gente vai convidar com vocês assim que o nosso segundo Glean Convida for marcado, vamos divulgar e espero que vocês possam participar, estar com a gente mais vezes. E também nos convidem quando houver alguma iniciativa, alguma coisa para a gente pensar em coisas juntos. E vamos talvez perguntar ainda mais para o Diego, para a Karine, como é que foi a questão ali dos estatísticos, porque eu fiquei super intrigada. Eu quero fazer alguma pesquisa aqui em algum bairro de São Paulo. Então, sim, acho que era isso. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa, O Karine? link da dissertação, o link da dissertação do Diego eu coloquei ali e a apresentação que eu fiz hoje com os outros links eu Ah, compartilhei legal. com o Henrico, então tá com ele, ele já pode passar aí para vocês. Sim. E Sim. o único link que eu não coloquei foi o do Mi Miracordo, mas entrando em qualquer um da Nonadete, das Curiosas Palavras da Nonadete, ou da Máquina do Tempo, logo embaixo já tem também o do Mimer Acordo. E aí, Ah, como o Diego tinha colocado, né, do site da associação, dá para baixar ali produções, né? Então dá para poder pegar ali ah, também. E aí, legal. como eu compartilhei a apresentação, os links estão ali. E Ah, aí o artigo
Também esse da metodologia que você falou que ficou interessado, pode dar uma olhada, ver as questões ali que a gente, os Legal, mapas, legal, legal, os legal. números, gente, Maravilha. e obrigado pelo interesse de vocês, e eu acho que eu sempre, assim, tenho que falar que agradeço imensamente ao Diego por deixar fazer parte da vida deles lá em Colombo, que é realmente um pessoal muito legal para trabalhar, assim, eles têm energia, eu não sei de onde que eles tiram tanta energia, mas estão sempre pimpantes. Que ótimo. Então, muito obrigada de novo. Parabéns pelo trabalho de vocês e a gente vai continuar conversando. Tchau, gente. Até a próxima edição.